Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Como vocês estão nessa nossa quarentena coronavírus? Estamos aqui para gravar um vídeo, né, uma sequência que estamos fazendo. Né, você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube, Rafael Guarnier. Nós estamos falando da volta de Jesus Cristo. É uma série intitulada O Rei Está Voltando. Hoje vamos gravar hoje a quarta parte dessa série. E como amanhã é Páscoa, domingo de Páscoa, né, eu quero falar um pouquinho acerca do Evangelho da Graça, do Evangelho do Reino, um pouquinho desses dois evangelhos no vídeo de hoje. Amém? Para você que ainda não assistiu nenhuma das nossas séries, vai lá no canal Rafael Guarnier. Essa série é uma série que está destinada aos alunos da Escola de Crescimento, mas que, pela misericórdia, pela graça do Senhor, tem alcançado outras pessoas. Né? Estamos tendo um bom número de visualizações e eu creio que pessoas têm sido impactadas, pessoas têm sido abençoadas, pessoas têm sido libertas, né? Têm encontrado a vida que é o nosso Senhor Jesus, né? Que é a sua salvação que nos foi dada de graça, sem que nós precisássemos fazer nada para isso. Amém? Bom, amanhã, como é domingo de Páscoa, eu vou falar um pouquinho primeiro então da Páscoa, antes de começarmos a falar do nosso tema propriamente dito, e tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Está totalmente ligado o Evangelho com a Páscoa, né? O que é a Páscoa então? Abre sua Bíblia aí para a gente já começar em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não esqueça de separar o seu marca-texto, sua canetinha, ok? Quando você abre, eu vou beber uma aguinha. Bom, resumindo aqui rapidinho, né, o povo hebreu, né, a descendência de Jacó, no caso Israel, né, chegaram ao Egito, né, através de José e passaram mais de 400 anos no Egito. No início estava tudo bem, né, mas depois o faraó que assumiu o governo do Egito não tinha conhecimento acerca de José, escravizou o povo ficou por, né, um grande período escravizado, sofrendo, e nesse tempo Moisés nasce, né, e Moisés foi criado no Egito, né, no castelo de Faraó, né, tem toda uma história, vocês podem ler isso lá depois, tá? E José José não, perdão, Moisés então foi levantado, né, pelo Senhor como libertador do povo, né? E a gente pode ver isso lá em Êxodo, né? Começando a ler os primeiros capítulos de Êxodo, você vai encontrar tudo isso. E o Senhor demonstrou o seu poder, né, ao povo Egito e a Faraó com 10 pragas, sendo que a última praga delas foi a morte de todo primogênito do Egito, seja de pessoas, seja de animais, todo primogênito do Egito morreu e o povo de Deus foi preservado. E preservado como? Com a morte, o sacrifício de um animal inocente, eles comeram essa Páscoa, né, esse cordeiro, e sobre os umbrais da porta eles verteram o sangue do cordeiro, né, verteram o sangue, um símbolo daquilo que seria futuramente a entrega do nosso Senhor Jesus numa cruz por nós, e o povo, né, o anjo da morte, quando passava pelas casas e via que tinha ali nos umbrais da porta, né, a marca do sangue do cordeiro, passava direto. E assim todo primogênito hebreu ou egípcio que havia crido nessa palavra foi preservado, né, os seus primogênitos foram preservados. Amém? E nós sabemos que isso é um apontamento para Jesus e vale muito mais para nós hoje a Páscoa, referindo-se a essa Páscoa verdadeira, né, esse Pessar, né, a palavra hebraica é Pesach, P-E-S-S-A-C-H, que nada mais quer dizer do que passagem, né, porque esse anjo vinha e passava, né, pela casa dos hebreus, né, e daqueles egípcios que creram,
e seguiram aí o Senhor, né, e suas ordenanças. Amém? Mas o que a gente quer falar hoje, né, pegamos esse ganchinho para falar que o nosso cordeiro definitivo, o nosso cordeiro, né, aquele que se sacrificou por nós de uma vez por todas, né, o sumo sacerdote verdadeiro, Jesus, se entregou numa cruz por nós e desde então essa lei, né, não é mais necessário, né, porque o povo quando sai do Egito, todo ano eles tinham que sacrificar, né, um animal inocente e esse animal levava sobre si os pecados do povo, né, era o chamado animal expiatório. Né, e quando o sumo sacerdote, né, começar por Arão uma vez por ano, né, Arão entrava no Santo dos Santos, né, no tabernáculo da congregação, e ele fazia o sacrifício, né, fazia o ritual, né, e se fosse aceito esse sacrifício, o povo tinha mais um ano de paz, né, e no ano seguinte isso tinha que ser repetido. Isso é o que nós chamamos de lei. Jesus veio estabelecer um período de graça. Né? Jesus é o sumo sacerdote supremo, é aquele que, né, sacrificou uma vez só e acabou com todo o rito, né, e estabeleceu um período que nós vivemos, que é o período da graça. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Né? Nós somos o povo que possui o evangelho da graça. Amém? E antes de falar desse evangelho da graça propriamente, eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra, evangelho. Né? O que é o evangelho? Evangelho quer dizer boa notícia. Mas essa palavra não teve origem em Jesus. Essa palavra teve origem antes de Jesus. Né? Por exemplo, para ser evangelho tem que ser boa notícia. Nós, a igreja, precisamos entender isso. Quando nós vamos pregar o evangelho, nós precisamos pregar boas notícias. E para você entender um contexto, eu vou te explicar. Nações distantes, né, em períodos antigos, quando iam para a guerra, elas viajavam, né, até um determinado ponto onde seria essa batalha. Geralmente essa batalha acontecia num vale. Né? Então, por exemplo, Golias, né, e Davi, eles pelejaram num vale. Né? Então o exército era afrontado por Golias num vale. E a batalha acontecia no vale. Certo? Então nações se encontravam para batalhar. E geralmente essa batalha se dava num vale. E a questão do evangelho, desde então, é boa notícia, desde esse período. Por quê? Porque o país que permanecia, né, as pessoas que permaneciam no país, esperavam o evangelista chegar com o evangelho. E esse evangelho era o quê? Era boa notícia. O evangelista era o soldado que voltava antes, né? Quando a guerra, a batalha era vencida, esse evangelista voltava para o seu país, voltava para a sua cidade, trazendo a boa notícia. Qual era a boa notícia? A boa notícia era que o nosso exército ganhou a guerra. Logicamente que esse evangelista só podia voltar se eles ganhassem a guerra. Né? O país derrotado não tinha como voltar, virava prisioneiro ou morria na guerra. Né? Então a cidade, o país ficava ali esperando a boa notícia, o evangelho, que era trazida por um evangelista. Daí surgiu esse termo evangelho. Então o evangelho é sempre uma boa notícia. Nós, a igreja, precisamos de parar de tentar pregar um evangelho, né, ruim. Ué, Rafa, mas como pode haver um evangelho ruim? Pode haver um evangelho ruim. Né? Quando eu falo assim, ó, você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai morrer, você vai para o inferno, você vai queimar no inferno, no lago de fogo. Isso é um evangelho de boa notícia, irmão? Não, não é uma boa notícia. Ok? Então, você já abriu sua Bíblia em Efésios 2, capítulo 8. Eu vou ler. Ficou claro essa questão aí do evangelho? Espero que sim. Né? Efésios 2, capítulo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras, não vem das obras, né, para que ninguém se glorie. Irmãos, entendam uma coisa. Para você ser salvo, não há nada que você possa fazer. Absolutamente nada. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos.
A partir do momento que nós achamos que a gente pode fazer alguma coisa, a gente está anulando o sacrifício de Jesus. Ok? Então, graça, o que quer dizer graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas nós recebemos. E hoje eu vou falar de dois evangelhos, do evangelho da graça e do evangelho do reino. São duas coisas diferentes. Graça é um favor que nós não merecemos. E reino vem de governo. Quando eu falo em reino, a gente pensa num governo. Quem reina, governa. Qual é o problema? O problema é que nós não conseguimos conectar esses dois evangelhos. Quando eu não consigo conectar, quando eu não consigo um ponto de encaixe desses dois, eu tenho a confusão. Porque na realidade eles não são opostos, eles são complementares, ok? Então veja, para quem crê, o evangelho é de graça. Mas esse evangelho, ele não se resume somente à salvação. Você crê, você recebe de graça, você aceitou Jesus como? E a gente tem esse hábito, né? Eu aceito Jesus. Não, na realidade, é Ele quem nos aceita, irmão. Mas, vamos lá, a gente aceita Jesus como? Crendo e confessando. Não é assim a nossa oração de confissão? Né? É crer e confessar a Jesus como nosso único, suficiente Salvador, reconhecendo aquilo que Ele fez na cruz e reconhecendo que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Abre a sua Bíblia em Romanos 8, versículo 32. Quero te mostrar uma coisa ali. Romanos 8, 32. Prepara aí que você vai abrir muita Bíblia a partir de agora. Né? Só começamos, irmãos. Sei que você está em casa, tranquilo, está com mais tempo, como eu também. Você assista essa mensagem, compartilhe com alguém, chame alguém para assistir com você. Essa mensagem é poderosa, uma mensagem de salvação. Uma mensagem de salvação. Amém? Romanos 8, 32. Diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Irmãos, a salvação Ele nos deu e foi de graça, algo que nós não merecíamos e recebemos. E Romanos 8,32 está falando assim, ó, se Ele nem mesmo o seu próprio Filho poupou, que dirá as outras coisas? Né? Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então tudo é de graça. Romanos 10, 9, abre lá. Eu sei que é difícil para alguns acreditar nisso, irmãos, mas não é a palavra do diácono Rafael, é a palavra da Bíblia Sagrada, essa escritura maravilhosa, inspirada por Deus, né? Essa palavra de Deus, amém? Romanos 10, 9 vai dizer assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Peraí, então o que eu preciso para ser salvo? Com a boca confessar a Senhor Jesus e em teu coração crer. Então você só precisa confessar e crer. Está aqui, irmãos, é claro. Sabe o que nos atrapalha? É a nossa inteligência. Sabe o que nos atrapalha? A nossa visão. Sabe o que nos atrapalha? São as coisas que estão ao nosso redor que dizem o contrário e não nos permitem crer. Nós somos traídos pela nossa própria inteligência, em achar que eu posso resolver as coisas, eu tenho que dar um jeito nisso. Não, a gente só basta para nós confessarmos e crermos. O problema é que nós não estamos crendo. Né? Então, deixa eu tentar te convencer a fazer uma coisa a partir de hoje. Para de tentar merecer as coisas e creia que existe um Deus poderoso que não poupou seu único filho e que é dono de todas as coisas. E se você também é filho e acredita na bondade desse Deus, se eu que sou um pai ruim quero dar tudo para o meu filho, imagina um pai tão bom quanto esse que nós temos. Amém? Romanos 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
Você é justificado pela fé. Temos paz com Deus. O que nos traz paz é a fé, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou ler novamente. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Entrada pela fé. Como é que a porta de entrada da graça é a fé? A porta de entrada da graça é a fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Ainda em Romanos, capítulo 4, ainda em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Bom que são textos pertinhos, né? Você está só passando aí de um lado para o outro, então está acompanhando tranquilo, né? Romanos 3, 24. Olha isso, irmãos. Sendo justificados gratuitamente. É de graça. Nada que eu faça. Nada que eu venha fazer. Eu não posso ser salvo por algo que eu fiz. Entenda isso de uma vez por todas. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu sou justificado, ou seja, eu sou justo gratuitamente. Eu sou justo gratuitamente. Foi pelo sangue dele e não por um comportamento, por algo que eu venha fazer. É graça, entenda isso hoje. É graça. Vamos lá, Romanos 11 agora. Romanos 11, verso 6. Dá um glória a Deus aí, irmãos. É muito poderoso isso, eu fico muito impactado com esse evangelho da graça. Por mais que nós não nos sintamos merecedores. E é exatamente isso, eu só posso ser salvo porque eu não me sinto merecedor. Se eu achasse que eu poderia... Rafael, mas eu acho que eu preciso merecer. Não, irmãos, a graça é exatamente o contrário. Só é salvo quem não merece. Romanos 11, versículo 6. Mas se é por graça, olha isso, mas se é por graça, já não é pelas obras. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, mas se é graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se for de outra forma, não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, irmão, qualquer coisa, não é pela graça. Então não é salvação, não é de graça. Efésios 1, vai lá em Efésios 1. Efésios, passa aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, e aí você vai chegar em Efésios. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler até o 7, para a gente encerrar o Evangelho da Graça e podermos entender o Evangelho do Reino e tentar fazer essa conexão. Amém? Ai, que maravilha, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Versículo 3, Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, antes da fundação do mundo, nós já existíamos. Aonde? Dentro de Deus, em espírito. Amém? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade,
para louvor da glória de sua graça. Você é agradável a Deus na graça, não pelo que você faz, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha aí como você é agradável a Deus. Vou repetir. E versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Tudo, irmão. Eu vou te dar a chave, então vou resumir e a gente vai falar do Evangelho do Reino. Amém? Tudo é seu. A salvação é sua. E se você crer e confessar e você tomar posse crendo, tudo é seu. E como é? É pela graça. E como eu tenho acesso? Fé, crer. Amém? E não esqueça, esse Evangelho da Graça é uma boa notícia. Nós não temos como transmitir graça se não for uma boa notícia. Ok? Eu não faço nada e recebo tudo. É difícil, né? Porque nós temos uma ideia de recompensa, né? Muitas das vezes vindo até de nossos pais mesmo. Ó, se você arrumar o seu quarto, você vai poder ir na rua, brincar. Né? Desde criança nós somos assim, né? Recompensados. Mas na realidade a graça é graça. É favor e merecido. Eu não merecia e fui salvo. Qual é o grande problema, irmãos? Qual é o grande problema? Que as pessoas confundem o Evangelho do Reino com o Evangelho da Graça. Vamos ver um pouquinho e falar um pouquinho do Evangelho do Reino e vamos fechar tentando fazer a conexão dessas duas coisas, que é muito fácil. Tá? Abre a sua Bíblia agora em Apocalipse 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Agora vamos para o versículo 7 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Então vamos com calma. As 7 cartas de Apocalipse, elas têm esses dois termos. Quais? Conheço as tuas obras e ao que vencer. Né? Conheço as tuas obras, versículo 2, ao que vencer, parte B do versículo 7. Nas 7 cartas, as 7 igrejas, você vai ter esses termos. Conheça as tuas obras e ao que vencer. Ok? E observa aqui. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Né? Quem tem ouvidos, início do versículo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Não está dizendo aqui, ao que for salvo. Está dizendo, ao que vencer. Os vencedores, vão ser aqueles que vão governar com Cristo. Que governo é esse, Rafael? Vou te falar, vira a página aí, Apocalipse 2, 26, 27, nós já falamos. A salvação, irmãos, a graça, é pela graça, você não faz nada para merecer e não pode fazer nada para merecer. Você não pode tirar Jesus da cruz, né? Você não pode anular o sacrifício dele e achar que você pode fazer alguma coisa para ser salvo. Você crê, confessa e é salvo. Agora, o Evangelho do Reino, ele é uma conquista. Nós pregamos o Evangelho do Reino para que você possa conquistar, para que você possa ter o direito de reinar. Reinar quando? No reino milenar de Cristo. No reino milenar. Logo após a grande tribulação, vai ter um reino milenar onde Cristo vai reinar por 1000 anos.
e os vencedores vão reinar. Olha o Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Então, repetindo, para você não confundir mais, o Evangelho da graça é de graça, o Evangelho do reino, eu preciso fazer obras para reinar. Mas que obras são essas? Qualquer obra? Não, obras segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer que nós façamos. Por exemplo, qual é a obra que eu tenho que fazer? A obra que eu faço é essa, que eu estou fazendo aqui agora, é ensinar, é dar aulas, né? O meu chamado é esse. A obra que Deus quer que eu faça é exatamente essa. Rafael, mas se você parasse de dar aula hoje, não vou fazer mais nada, né? E eu vou continuar na igreja, vou frequentar os cultos, mas eu vou parar de dar aula. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de obras. Você vai perder a sua salvação? De maneira alguma, irmãos. Você vai continuar salvo. Eu continuarei sendo salvo, mas eu não vou reinar no milênio com Cristo. Deu para entender a diferença? Então o reino ele é conquistado diariamente. Jesus, quando vier, a gente precisa estar fazendo justamente aquilo que nós fomos destinados a fazer por ele. Né? Então a gente vai ter um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo é para nós cristãos, onde ele vai julgar as nossas obras. É aquilo que as pessoas tanto ouvem falar do galardão. Você vai receber o galardão de acordo com as suas obras. Se elas forem boas, você vai receber o seu galardão. Tudo vai ser jogado no fogo. A madeira, quando é jogada no fogo, acaba. Agora, se as suas obras, por exemplo, o ouro, a prata, quando é jogado no fogo, acontece o quê? São refinados. Amém? Então esse julgamento é um julgamento justo. Por isso que as pessoas não entendem. A salvação não vai ser julgada mais. O julgamento que nós cristãos teremos é sobre as nossas obras. Ele vai julgar as nossas obras. Amém? Deu para entender isso daí? Ficou claro? Ok? Então, continuando, né, a gente vai ter, então, essa questão de divisão. Né? Algumas pessoas vão receber o galardão de acordo com as obras que fizeram. Então, não confunda mais. Né? Eu acho que ficou bem claro aqui. Né? O Evangelho da graça. A graça, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada para receber a salvação. Né? Eu sou salvo pela graça, através da fé. Criei, confessei, sou salvo. Aí, algumas pessoas, né, começam uma grande questão aqui. Né? Qual é a questão que eu quero falar rapidamente para a gente terminar o nosso vídeo? Começa aqui uma discussão muito grande em relação ao seguinte: Rafael, tudo bem, mas a pessoa foi salva, né? A pessoa foi salva, mas se ela matar? E se ela adulterar? E se ela fornicar? Se ela cometer qualquer tipo de pecado? Irmãos, entenda uma coisa, de uma vez por todas. Quando você foi salvo, você parou de pecar? Você foi salvo. Amém? Você foi salvo, você parou de pecar? Ou você continua pecando? Porque eu não consigo parar. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente viver a vida de maneira correta, eu não consigo abandonar totalmente o pecado. Né? O apóstolo Paulo já falava acerca disso. Né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal, esse eu faço o tempo todo. Então, a gente tem que saber dividir as coisas. Né? Então, acho que ficou muito claro no vídeo. Né? Nós temos dois evangelhos. E a partir do momento que nós somos salvos, nós estamos habilitados, nós recebemos do Senhor talentos para desenvolver agora as nossas obras.
e temos condições de desenvolver excelentes obras. Porque esse talento, como a própria parábola dos talentos, né? Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. E é dom dado por Deus. A parábola vai dizer, o Senhor saiu em viagem e entregou os talentos. Agora, o que a gente vai fazer com esse nosso talento, cabe a cada um de nós. Aí sim são as nossas obras. E no tribunal de Cristo nós seremos julgados segundo as nossas obras. Você quer reinar com Cristo? Eu vivo por isso. Porque eu não tenho mais dúvida da minha salvação. Como é que as pessoas se dizem cristãs e não têm nem ciência de que estão salvas ou não? Eu não consigo entender isso, irmãos. Sinceramente. Eu sei que esse é um vídeo pesado, é um vídeo talvez diferente de muitas coisas que você tenha escutado até hoje. Né? Uma outra coisa que eu não consigo entender, né, são as pessoas que levantam, poxa, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre, desde que você tenha sido verdadeiramente salvo. O problema é que as pessoas não estão sendo salvas. Né? Não creem, não confessam verdadeiramente, continuam cometendo os atos mais atrozes possíveis. Certo? A gente tem que começar a diferenciar isso. Né? Por exemplo, o cara chegou na igreja, o cara tá bêbado, drogado. Foi lá na frente, confessou a Jesus, não sabe nem o que está fazendo ali na frente, né? Não tem a menor noção do que está acontecendo. A igreja, muitas das vezes, não tem um acompanhamento para essa pessoa. O cara nem sabe o que ele foi fazer lá na frente. Aí o cara continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia anteriormente. Será que eu posso considerar que esse cara verdadeiramente ele aceitou a Jesus? Ele recebeu salvação? Então, a gente precisa pensar muito nisso. Ok? Só para resumir, a gente fechar o nosso vídeo para podermos orar. O Evangelho da Graça é de graça. Eu nada posso fazer para receber a salvação. Eu não posso anular aquilo que o Senhor Jesus fez por mim. O Evangelho do Reino é referente às obras. Essas obras que vão ser julgadas naquele grande julgamento conhecido como Tribunal de Cristo, que é para nós crentes. E ele vai abrir, né, o livro e vai falar assim, Rafael Valentim Guarnier, ou outro nome, né, que a gente vai receber. Você ensinou, né, você foi um professor da escola bíblica, você, né, e aprove o Senhor de poder respondê-lo, sim, Senhor, eu fiz da maneira que o Senhor predestinou a fazer. Agora vai ter gente que vai chegar ali na hora desse tribunal, né, e Cristo vai dizer assim, fulano de tal, você foi um grande pastor, né? Não, Senhor, eu fui médico. Ué, mas não era esse o nosso acordo? Não é isso que está aqui escrito no livro acerca da sua vida na Terra? Essa pessoa deixou de receber a salvação? Não. Ela continua sendo salva. Né? De maneira alguma ela perdeu a salvação. Agora, ela não vai reinar. Ela não vai reinar. Essa é a diferença. Ok? Só para a gente finalizar, abre sua Bíblia em Efésios de novo. Efésios. Perdão, Efésios não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 5, perdão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, para a gente encerrar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, né, por meio desse corpo, ou bem ou mal.
né? Então aqui ele não está falando de salvação. Ele está falando que aqui esse julgamento, o tribunal de Cristo, é para quem vai ou não reinar. Amém? Para quem vai ou não reinar. Entenda isso de uma vez por todas. Ok? E é poderoso para nós. E para fecharmos, eu quero voltar ao texto que nós lemos. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. De novo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Não vem de você a salvação, irmãos. Vem dele, é dom, é um dom irrevogável de Deus para aqueles que confessam e creem. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que as pessoas possam verdadeiramente distinguir os evangelhos, Pai. Seja o evangelho da graça que nos foi dado de graça, Pai. Né? Um favor que nós não merecíamos, como o evangelho do reino, Pai. Ao qual nós devemos colocar a mão no arado, devemos fazer as nossas obras para podermos, Pai, receber a nossa recompensa, Pai, no milênio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a fazermos aquilo que agrada o Teu coração, Senhor, para que possamos reinar, Pai, contigo. Assim como disse Apocalipse 2, 26, assim como está em Apocalipse 12, 5, Pai. Que façamos parte dos vencedores, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos compreender que essa obra maravilhosa que o Senhor fez numa cruz por nós, Pai, nos salvou, Senhor. Salvou aqueles que creram e confessaram, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a permanecermos, Pai, com essa confiança, Deus. Não nos deixa ter dúvidas em nosso coração, Pai, acerca da nossa salvação, Pai. Porque nós sabemos que não é um dom que vem de nós, não é algo que nós poderíamos fazer, Pai. Por isso que somos salvos, Senhor. Porque só o Senhor poderia fazer por nós, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada um que está assistindo esse vídeo. Que eles possam, Pai, entender, que eles possam, Pai, multiplicar esse vídeo para que haja salvação, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, agora. Se alguém está assistindo esse vídeo, Pai, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Pai, que possa fazê-lo nesse momento, Senhor, para que Teu nome seja glorificado através, Pai, através desse vídeo, Senhor, para que muitas pessoas possam alcançar a salvação gratuitamente, Senhor. Muito obrigado por esse favor que nós não merecíamos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir. Né? Eu sei que muitas coisas, talvez muitas questões vocês têm. Podem colocar nos comentários, podem mandar WhatsApp. A gente vai voltar ainda nesse assunto no próximo vídeo. Amém? Uma boa Páscoa para todos. Né? Se tiver oportunidade, pregue, mas pregue o Evangelho. Pregue uma boa notícia. Amém? Seja abençoado, irmão. Graça e paz. Tchau, tchau.